Palmeiras define salário de Arias. Danilo vai voltar pro Verdão. Viagem pra Rússia com ok de todos para trazer Nino e Bruno Rodrigues de saída. Fala família Palmeiras 90 a mais, que dia maravilhoso e iluminado. Muita novidade pra gente falar do Palmeiras. Saiba, tá? Esse vídeo é um oferecimento do nosso patrocinador master, a CVREC. Tem um estabelecimento comercial, precisa contratar, chama a CVREC porque ela vai te ajudar nesse processo. www.cvrec.com.br é o nosso parceiro oficial, esse fecha com a gente. Gente, vamos começar falando dessas novidades que aconteceram hoje, né? Quanta coisa legal envolvendo o Palmeiras e movimentando o mercado da bola finalmente. Vamos falar do porquê desse avalanche de notícias também, tá bom? Danilo tem grandes chances de retornar para o Palmeiras. O Palmeiras já fez uma proposta oficial que num primeiro momento foi recusada, mas vai ter segunda rodada. Isso é uma afirmação, não é uma sondagem, tá? O Palmeiras ofereceu 8 milhões de euros para tentar contratar o jogador, tá? 10 milhões de euros aproximadamente, né? Para tentar contratar o Danilo, 50% dos direitos do passe. O Botafogo fechou a porta e disse que espera no mínimo proposta por 100% dos direitos por 20 milhões de euros. 124 milhões de reais aproximadamente. O Palmeiras fará essa investida e o melhor, tá? O Danilo quer vestir a camisa do Palmeiras. Essa é uma informação fantástica, porque vai de encontro ao nosso meio-campo. E já já nós vamos abrir o SofaScore aqui para ver os números de Danilo, Arias e Nino. E depois vamos para a mesa tática vê-los, como eles vão se encaixar nesse time do Palmeiras, tá? É uma informação importante, assim como o John Arias, tá? Você já sabe, o Palmeiras deu uma oferta de 154 milhões para o Wolverhampton. O Fluminense não vai conseguir cobrir, tá? Os nossos rivais estão malucos com a situação, porque o Palmeiras vai finalmente, na base da pressão, né? Precisamos perder uma série de partidas para ficar claro isso, né? Na base da pressão, o Palmeiras vai fechar com o John Arias. Eu tenho muita fé nisso. E ó, informação do Jorge Nicola, nosso colega jornalista, que diz que o Palmeiras vai pagar 2 milhões e meio de reais de salário para o John Arias. Isso é mais do que ele recebe no Wolverhampton. E aí é aquele negócio, né? O Fluminense está contando com uma iniciativa, vai oferecer um valor menor que o Palmeiras e vai contar ali com o carinho que o jogador sente pelo clube carioca para tentar arrematá-lo. Mas as informações que a gente tem é que o Arias quer jogar no Palmeiras, tá? E a gente inclusive pode até citar o Thiago Ferri, que é uma fonte do Globo Esporte, que diz que sim, o Palmeiras está indo para cima no mercado e fará os movimentos necessários para contar com o John Arias também, tá? Então você tem uma contratação para uma meia lateralizada, a gente já vai falar disso, que é o Arias. Temos uma contratação rolando ali de um volante, que é o Danilo, que pode jogar também de camisa 8, e o zagueiro Henrique. Pois é, temos uma novidade quente por Nino, tá? O Palmeiras mandou um representante para a Rússia para tentar desenrolar a negociação com o Zenit. Ou seja, essa informação é importantíssima e também vem de uma fonte imparcial, que é o Thiago Ferri, do Globo Esporte. Olha que coisa complicada, né? O Palmeiras manda um representante à Rússia para tentar destravar a negociação e fazer com que os movimentos de mercado pelo Nino comecem a ser aceitos. O Nino começou a seguir a Leila Pereira não tem muito tempo e o mais interessante é que ele parece animado com a ideia de jogar no Brasil, de voltar para o Palmeiras. Muita gente da imprensa tá falando que Nino e Arias são fechados com o Fluminense, que o Palmeiras vai encontrar essa barreira. Mas você sabe que o Palmeiras 90 a mais tem uma visão diferente, tá? De negociação a gente entende. Esse é um fator que os jogadores podem estar levantando para facilitar a negociação com o Palmeiras, tá? Facilitar do ponto de vista deles, salário, direitos de imagem, do tipo assim: ah não, eu quero ir pro Palmeiras, mas pô, tô apalavrado com o Fluminense. Aí o Palmeiras vem e bota 2 milhões e meio na mão do Arias, as coisas começam a mudar de figura, né? Grande chance aí então do Palmeiras fechar esse trio, e eu tô assim abismado, tá? 65 milhões de reais ali aproximadamente pelo Nino, 154 milhões pelo Arias e 124 pelo Danilo. Será que vem todo mundo mesmo? Será que o Palmeiras vai conseguir fazer esse movimento? Ó,
Eu tenho uma outra notícia para te passar antes da gente ir pro SofaScore e pra mesa tática, tá? O Palmeiras chegou a 1 milhão de contas abertas no Palmeiras Pay e o clube arrecada um montante de 50 milhões de reais em 3 anos de projeto, tá? Vocês conseguem entender que o Palmeiras, ele é mais do que um clube de futebol, que ele é um projeto e que é muito interessante atacar todas as frentes de um jeito diferente? O Palmeiras tem muito ainda a crescer e arrecadar dinheiro com a base. E só para você ter noção, nesses 3 anos de aniversário, a plataforma Palmeiras Pay, ela engloba o banco digital, o Avante e os produtos do clube que são vendidos ali no Allianz Parque. É uma transação gigantesca para uma torcida do tamanho da torcida do Palmeiras. A gente espera que continue arrecadando, mas que volte a contratar. Palmeiras precisa se estabilizar no Campeonato Brasileiro. Temos chance de ganhar com certeza. Bora pro SofaScore? Eu quero começar aqui mostrando para vocês os números do Danilo, tá? O Danilo é um jogador de muita qualidade, mas quando a gente analisa, ó, olha quanto tempo nos últimos 12 meses ele ficou parado por lesão, né? Então praticamente o mês de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ele ficou bastante tempo, né? O SofaScore diz que um dos pontos fortes do Danilo é o fato dele ser um armador, mas o coloca ali numa função de meio-campista ou volante, posições ali em que o Danilo pode acabar ocupando. Quando a gente para analisar, o valor de mercado do Danilo gira em torno de 23 milhões de euros, o que é bastante coisa. Se o Palmeiras conseguir fechar por 20, eu acho que tá de bom tamanho, tá? Analisando aqui a temporada de 2025 do Danilo pelo Botafogo, né, jogando ali 13 partidas, sendo 10 como titular, ele jogou uma média de 64 minutos por jogo, tá? O que não é grande, tá? Não é uma média alta. Entretanto, a média de gols esperados ali do Danilo, 13 partidas, era de 0,74 e ele marcou um gol. Tá dentro da média, né? Já em assistências, ele acabou acertando 3. E lembrem-se, tá? Estamos olhando o ano passado. Ele acertou 3 assistências em 13 partidas jogando como volante. Número interessante, né? 7% de conversão em gols, que também é um número interessante, né? E o gol que ele marcou foi com a perna esquerda. Agora vamos ao que interessa, defendendo. Ele tem uma média de 1,4 desarmes por jogo, tá? E 0,7 interceptações. É um jogador que joga na meiuca ali, já já a gente vai pra mesa tática, eu vou te mostrar isso, mas que ele tem uma qualidade muito grande em interceptação, em roubada de bola e em construção de contra-ataque, tá? É um jogador realmente diferenciado e o mapa de calor mostra que apesar dele ser um volante, ele é o famoso box-to-box. Repara, pisa de uma caixa defensiva até a caixa ofensiva, roda o campo inteiro. Com o Marlon Freitas, velho, ele vai formar um meio campo fora da normalidade pro futebol brasileiro. Mas calma, não tem só ele não. Vamos falar agora do Nino, tá? Preparamos os dados aqui pelo Nino, que já começa ali com um valor de mercado de praticamente 10 milhões de euros e os pontos fortes para um zagueiro, duelos no chão, aéreos e passes longos. Tudo o que o Palmeiras precisa. É um Gustavo Gomes jovem. Imagina essa dupla de zaga, Gomes e Nino, velho. Vocês sabem quanto eu me empolgo com o mercado da bola. Finalmente o Palmeiras começou a se mexer e a gente fica muito contente, né? Quando a gente vai analisar os números dele na temporada 25, 26 lá na Rússia, a gente vê uma coisa assustadora. Olha o mapa de calor do Nino. Para um zagueiro, um jogador que pisa no meio-campo, pode ter certeza que ele não é, como muita gente estava falando aí, um zagueiro caneludo, tá? O Nino tem condição, sim senhor, de se tornar um zagueiro com bom passe, com boa saída de jogo. 15 jogos, 15 como titular, 87 minutos por jogo, ou seja, praticamente participa de todas as partidas e joga o jogo inteiro, né? O que é uma característica muito interessante. Dá uma olhada, que coisa legal. 92% de acerto do Nino em passes. Número assustador para um zagueiro, tá? É bem verdade que 34,7 desses 52, né, são realizados dentro do próprio campo, mas olha isso aqui, 17,4 passes no terço final. Passes que vão deixar os jogadores em condição de marcar. Absurdo. A gente não pode dizer outra coisa que não seja essa. Números excepcionais para um zagueiro.
7 jogos sem sofrer gols dos 15, ou seja, jogador que se entrega. E tem mais, tá? E tem mais. Estamos muito animados com a chegada desse garoto aqui. John Arias é o jogador que vai mudar a qualidade técnica e a criatividade do Palmeiras em campo. Pontos fortes: passes longos, é um armador, tem um bom passe. E o duelo aéreo é um ponto fraco que o SofaScore identifica no jogador, de 16 milhões de euros, um valor de mercado relevante ali, né? Quando a gente para analisar, os números da temporada 25-26 do Arias não foram fenomenais, tá? Ele fez parte de um elenco que caiu para a Série B da Premier League, a Championship League, né? Cara, assim, é um bom jogador? É. É um gênio que tá todo mundo falando? Não. Mas, para esse Palmeiras atual, ele vai jogar demais. Mapa de calor dele bem espaçado, com foco principal na ponta direita. Pode jogar na ponta esquerda, o Palmeiras precisa de um ponta esquerda e é lá que o Abel deve começar escalando ele. Não acho que o Abel vai mudar o Alan de posição nesse momento, escalaria e ficaria perfeito ali pra mim, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nos passes do nosso querido Alan, ó, só pra você ter noção do nosso querido Arias, né? 89% de acerto nos passes, média alta para um jogador que pega muito na bola, né? E geralmente no último terço, o que é mais difícil, porque a marcação aperta, né? 93% de acerto nos passes no próprio campo e 87% no terço final, números interessantes, né? E quando a gente analisa um jogador que toma pouco cartão também, a gente pode analisar aqui também, vamos tentar só encontrar aqui, o número de passes. É um jogador pra mim, cara, assim, de verdade, fantástico, né? Aqui, é isso que eu queria ver. Vejam, defendendo, ele tem uma média de desarme de 1.9. O Abel Ferreira gosta de jogadores que se entregam, que se doam para a marcação. Você tem alguma dúvida de que o John Arias vai ser mais um dos meias marcando lateral? Eu não tenho. Mas eu vou te mostrar como o Palmeiras pode acabar escalando esse time na nossa mesa tática. Viemos para a mesa tática aqui e eu vou te provar que esse time do Palmeiras, com as novidades, muda de patamar. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. O Nino assume essa função que outrora seria do Piquerez. Vamos escalar esse time num 4-4-2? Eu acho mais inteligente, né? Então vamos colocar aqui, ó. Nino, Gustavo Gomes, Piquerez na esquerda e o nosso querido Kelvin na direita. Até a gente encontrar um lateral direito melhor, esse é o nosso time. Nossa dupla de volantes. Aí a gente vai pegar vocês no pulo, hein? Danilo e Marlon Freitas. Cara, olha o desenho tático do Palmeiras, que fantástico, tá? E aí você vai se perguntar, beleza, se a nossa dupla de volantes é Marlon Freitas e Danilo, a nossa dupla mais à frente seria Andreas Pereira e Alan, com Flaco Roque no ataque, né? Henrique e o nosso querido John Arias. Gente, tanto pro John Arias jogar como pro Paulinho jogar, não vai ter jeito. O Palmeiras ou abre mão de um volante ou vai escalar uma linha com 3 homens defensivos, tá bom? Então aqui eu vou colocar o Nino, o Gomes e o Bruno Fux como o nosso trio de zaga. E aqui a gente vai considerar o Arias, o Alan, o Andreas Pereira mais à frente aqui, né? E a dupla de ataque Flaco Roque. Se a gente perde o Flaco Lopes, né, negociado, por exemplo, por 250 milhões de reais aí para o Atlético de Madrid, a gente não vai precisar se desesperar, porque aí você tem o Paulinho correndo por fora, velho. Esse time flutua muito numa linha de 3 zagueiros, mas muito. Gomes, Fux e Nino, os 3 zagueiros sabem sair jogando e dão dinamismo ao meio campo quando você encontra um Marlon Freitas com qualidade de passe, um Danilo com qualidade de passe, 2 alas velozes, criadores de jogada, um meio-campo cérebro do time que vai conseguir estruturar a equipe com um pensamento ofensivo. E na frente, uma dupla de atacantes que vai flutuar demais, caindo por falso 9. Dados momentos a gente vai ter esse desenho tático aqui. Olha que coisa mais bonita, né? É um time que você vê, se realmente vierem todos esses jogadores, né? Você vê, cara, muito dinamismo, muita entrega. Eu não consigo imaginar o Palmeiras mudando de característica com essas contratações. A menos, é claro, que a gente acabe demitindo aí o técnico Abel Ferreira.
Gente, eu queria agradecer vocês, todo o carinho que vocês têm dado ao canal. O canal não para de crescer. Já somos mais de 20.100 apaixonados pelo Palmeiras. É muito bom estar aqui com vocês. Eu queria que vocês tivessem essa sensação, tá? A gente tá vivendo um momento diferente no canal. Para eu fazer o canal crescer agora, além do que a gente já cresceu, eu preciso colocar 2 vídeos por dia no canal, tá? Só que isso vai me sugar demais ali, tá? Eu vou manter a frequência de no mínimo 1 vídeo por dia e eu vou me esforçar ao máximo para criar esse segundo conteúdo todo dia, meio-dia. Então o seu encontro aqui comigo tá marcado às 9 horas da noite, praticamente todos os dias, né? E agora a gente vai tentar trazer um conteúdo atemporal no começo aí da tarde, no meio-dia. Se a gente conseguir, eu quero que você me deixe aqui sugestões de qual conteúdo criar que você gostaria de assistir, tá bom? Eu agradeço de coração pelo carinho de sempre, um forte abraço e avante palestra.